crianças da PIC, crianças de todo lugar, que Deus nos abençoe neste momento que estaremos ministrando a palavra de Deus. No versículo 5 a 9, versículo 9, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Vamos falar? Mas Deus prova o seu amor para conosco a ponto de nos dar o seu Filho Jesus. E ele veio fazer o quê? Veio morrer numa cruz para nos salvar. Nós vamos contar hoje uma história missionária. E a história missionária, o que é ser um missionário? Aquele que leva as boas novas do Evangelho. Então vamos cantar essa música que nós colocamos aqui no flanelógrafo. Para leste, para oeste, para o norte, para o sul. Vamos nós, boas novas levar, tanto ao preto como ao branco, amarelo ou de cor. Vamos nós, boas novas levar. Essa história, ela nos fala de uma menina que um dia orou e ela aprendeu com a sua mãe que Deus sempre responde às orações. Então, um dia, ela fez uma oração muito interessante e que ela achava que era muito importante para a vida dela. Então, ela orou ao Senhor e ela pediu algo ao Senhor. Ela pediu ao Senhor que trocasse a cor dos seus olhos, porque os seus olhos eram castanhos escuros e todos na sua casa tinham olhos azuis. Ela orou: Senhor, dá-me olhos azuis. E será que Deus respondeu a oração de Amy? Deus responde as nossas orações de 3 maneiras: sim, não e espere. Será que era bom para Amy ter olhos azuis? Vamos ver. Então, a Amy, no outro dia, olhou no espelho e viu que os seus olhos não tinham mudado de cor. Os seus olhos continuavam castanhos escuros. Ela não entendeu, ela chorou. Poxa vida, mas Deus responde as orações. Eu aprendi com minha mãe na escola dominical que Deus sempre responde as orações, mas Deus não respondeu minha oração. Meus olhos continuam castanhos escuros. Ela não tinha entendido que Deus responde as nossas orações de 3 maneiras: sim, não e espere. E Deus disse naquele momento não para Amy, porque ele tinha um grande propósito na vida da Amy Carmichael. Então, a Amy Carmichael, ela chorou muito. Mas será que ela deixou de servir e de buscar a Deus? Não. Ela continuava, mesmo sem entender porque Deus não respondeu as orações, ela continuava orando, lendo a palavra de Deus. Por quê? Isso é que traz o nosso crescimento espiritual. Deus tinha respondido não para Amy, porque Deus tinha um grande propósito na vida da Amy. Alguns anos atrás, a Amy foi servir lá na Índia. E ela foi ali na Índia para ela chegar até as crianças. Ela precisava fazer algo. Ela pegava o pó de café e ela misturava o pó de café e passava no rosto o pó de café e passava em todo o corpo o pó de café. Ela pegava um pano e ela botava na cabeça para ninguém perceber a cor dela. E ela se vestia como uma indiana. E ali, para ela chegar até as crianças, ela precisava ter a cor dos indianos para que ela pudesse ser aceita. E ali, ela ainda não tinha entendido porque os olhos dela
não tinham ficado azuis. E ela começou a ministrar ali para as crianças. As crianças, elas eram compradas. Elas eram compradas, os pais levavam as crianças para serem compradas no templo pagão, para elas servirem ali aos sacerdotes no templo pagão, e muitas ali eram sacrificadas a ídolos. Mas a Amy ainda não tinha entendido que se ela tivesse olhos azuis, não ia resolver. E ela teve, um dia ela decidiu juntar dinheiro, pegar o dinheiro que ia para ela, o dinheiro, e comprar as crianças, porque ela ficou sabendo que as crianças eram vendidas no templo pagão. E as crianças ali aprendiam a adorar outros deuses, os deuses que eram feitos pelas mãos humanas. E um dia chegou uma criança e ela teve que... Aquela criança estava fugindo daquele templo. Aquele templo tinha muralhas enormes e as pessoas ficavam vigiando para as crianças não fugirem. E as crianças eram maltratadas ali no templo. E a Amy, então, ficou escondida atrás de umas muralhas muito tempo, até no outro dia de manhã, porque as pessoas estavam procurando a menina e procurando a Amy. E um dia a Amy foi uma menina até a Amy, e a Amy colocou o nome daquela menina de Estrela Indiana. E aquela menina cresceu e agora ela já ajudava a Amy com as outras crianças. A Amy um dia quebrou a perna e ela precisava comprar um carro. E ela orou ao Senhor e o Senhor respondeu a oração. E muitas pessoas se levantaram no país da Amy, na Inglaterra, para mandar o dinheiro. E assim Amy conseguiu comprar o carro para fazer o transporte das crianças e o seu transporte. Até que um dia alguém falou para Amy: Amy, você já imaginou se você tivesse olhos azuis? Como você não poderia, então, você não poderia, então, falar de Jesus, comprar essas crianças, porque você não seria aceita entre os pais das crianças. E a Amy entendeu como Deus responde as nossas orações. Deus responde as nossas orações de 3 maneiras: sim, não e espere. E a Amy, então, ficou pensando: agora eu preciso também trabalhar com os meninos, evangelizar os meninos. E a Amy orou de novo. E Deus, então, começou a dar a Amy as condições. E ela conseguiu construir um outro prédio para amparar também os meninos. E um dia a Amy tinha um homem ali nas redondezas que ele foi condenado. Ele precisou mentir, dizendo que tinha roubado, mas ele não tinha roubado. E ele confessou um crime que ele não tinha cometido. Mas aí ele começou a fazer o tal de como Robin Hood. Ele ia nas casas dos ricos e pegava os bens dos ricos e distribuía para os pobres. E a Amy falou: eu preciso de falar de Jesus para esse homem. E a Amy começou a orar. Até que um dia ela teve que ir em uma aldeia onde ela estava fazendo algumas construções. E o homem estava por ali. E ele ficou rodeando por ali. Até que ele ficou vendo o que a Amy fazia, e junto com as outras mulheres. E aí ele foi até lá e levou as 3 crianças dele para Amy tomar conta. E aí Amy teve a oportunidade, a oração da Amy foi respondida, porque ela teve a oportunidade de pregar para aquele homem e ele aceitou Jesus.
Mas uma coisa assim muito interessante. Sabe como Amy evangelizava as crianças? Ela pediu uma estratégia ao Senhor. E ela já sabia que alguns missionários já tinham usado essa estratégia. Então ela fez um livro de cetim. E o livro continha essas cores aqui dessa pulseirinha. O amarelo, vocês já sabem, né? Alguns de vocês já têm nessa pulseirinha. O amarelo, que representa o céu. O escuro, que representa o pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O vermelho, que é o sangue do Cordeiro, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco a ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E aqui é o branco, o limpo, né? O coração limpo. Quando você recebe Jesus no coração, o seu coração fica mais branco do que a neve. E agora você precisa crescer em Cristo. E como crescer em Cristo? É através da oração e da palavra de Deus. Nós precisamos não ficar só, não é só receber Jesus, mas é crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia assim, em conhecimento, em estatura e em conhecimento da palavra de Deus. Jesus orava. E você precisa orar, nós precisamos orar sempre. Deus responde às nossas orações. Sim, não e espere. No caso de Amy foi não, por causa do propósito. O propósito de Deus é maior do que o seu pedido. O propósito de Deus para você e para mim é maior do que o nosso desejo. Mas Deus plantou no coração de Amy o desejo de pregar as boas novas. E você? Você tem pregado as boas novas? Peça para sua mãe uma pulseirinha e fale das boas novas de Jesus. As outras crianças, ela vai ouvir você, o seu coleguinha vai ouvir você. Porque é bem mais fácil ouvir você do que às vezes ouvir um adulto. Beijo no seu coração. Deus te abençoe, eu te amo. Deus prova o seu amor para conosco, a ponto de dar o seu único filho, Jesus. Romanos 5, 9. Tchau!